Havia algo diferente naquela manhã silenciosa, como se o ar carregasse um aviso, uma convocação, um chamado que o coração sentia muito antes da mente conseguir compreender. Uma sensação de que o tempo estava prestes a se abrir diante de si e revelar algo sagrado, profundo, transformador. E para quem está lendo agora, talvez essa mesma sensação já tenha tocado a alma. Talvez tenha sido numa madrugada insone, num momento de incerteza, num olhar perdido diante de um futuro que parece exigir mais força espiritual do que a que se imagina ter. Ou talvez tenha sido apenas uma intuição silenciosa, quase imperceptível, mas real. O fato é que Padre Pio, um dos nomes mais poderosos da vida espiritual contemporânea, ensinou algo que muitos desconhecem, menos algo que, segundo ele, quando realizado com fé e constância, garantia a proteção de Deus sobre a casa, sobre a família e sobre a vida. Ele disse, com a autoridade de quem carregava chagas, visões, batalhas espirituais e impossíveis transformados em milagres: faça isso, e nenhum mal tocará sua casa. E não era uma frase de efeito. Não era retórica religiosa. Era um chamado de guerra espiritual menos, mas uma guerra que se trava dentro do coração humano. Uma guerra silenciosa, muitas vezes invisível, e que todos, em algum nível, enfrentam. Mas antes de revelar o que é isso, é preciso abrir caminho, preparar o espírito, despertar a alma. Porque nenhuma grande revelação se compreende com pressa. E Padre Pio sabia que as coisas do céu precisam ser recebidas com reverência, com atenção, com silêncio interior. Ele falava para quem estava disposto a ouvir, para quem desejava transformação, para quem buscava proteção, não por medo, mas pela consciência de que a vida espiritual é real, ativa, concreta. Por isso, antes de seguir, deixe-me perguntar diretamente a você, com a mesma força de uma pregação que atravessa o olhar: você está preparado para receber algo que pode mudar a atmosfera espiritual da sua casa e do seu caminho daqui para frente? Se estiver, diga nos comentários: preparado. Se ainda não estiver pronto, diga: ainda não estou pronto. Porque este roteiro não é apenas uma história. Menos é um convite, um passo simbólico, porém verdadeiro, de comprometimento interior, um pacto silencioso que, se aceito, abre espaço para aquilo que Deus pode fazer através da fé, exatamente como o Padre Pio ensinou. A vida espiritual não é neutra, nunca foi. Ao longo da história, santos, profetas, apóstolos e místicos perceberam que o mundo visível é apenas uma pequena parte da realidade. Existe uma batalha constante pela mente, pelo coração, pela casa espiritual de cada pessoa. E muitos vivem essa luta na pele. Noites pesadas, desânimo sem explicação, medo constante, sensação de estar sozinho, confusão mental, cansaço emocional profundo, como se houvesse algo invisível drenando a paz. Padre Pio conheceu isso de perto. Ele enfrentou ataques espirituais violentos, tentou ser silenciado, viveu perseguição, foi questionado, humilhado, mas nunca afastado de sua missão. Teve seu corpo marcado pelos estigmas, sua alma atravessada por dores que ultrapassavam o humano, mas também teve seu coração incendiado por um amor a Deus que nada conseguia apagar. Ele sabia como ninguém que o mal existe menos, mas sabia ainda mais que Deus é infinitamente maior, e que ao homem de fé nunca falta socorro. Por isso, quando ele dizia que havia algo capaz de proteger uma casa e uma família, não se tratava de superstição, nem de sacralismo vazio. Era fruto de experiência direta, de batalha vivida, de autoridade conquistada na carne e no espírito. E o que ele ensinava não era complicado. Não exigia dinheiro, não exigia posição religiosa, não exigia teologia, menos apenas fé e constância. O mundo moderno, acelerado, distraído e cheio de ruídos, muitas vezes empurra o ser humano para longe daquilo que realmente importa. Tira o foco do essencial, esvazia o coração com preocupações que sufocam a vida interior. A alma vai se tornando pequena, frágil, silenciosa, e Padre Pio via isso acontecer em sua época. Menos imagine hoje.
Talvez por isso ele tenha deixado ensinamentos tão diretos, para que mesmo os mais cansados, os mais sobrecarregados, os que perderam a chama da oração, pudessem reencontrar um caminho simples de proteção e restauração espiritual. E se este roteiro chegou até você, talvez não seja por acaso. Talvez você esteja entre aqueles que precisam ouvir, não como quem busca respostas mágicas, mas como quem sente que existe algo maior chamando, pedindo, sussurrando no silêncio da alma: volte para o que realmente importa. Mas antes de revelar o que Padre Pio disse para fazer, é preciso compreender o peso de suas palavras. Ele não falava por teoria, ele falava por experiência espiritual profunda. Foi um homem que lia corações, que via além da aparência, que sabia quando alguém escondia um pecado ou um sofrimento que ninguém mais conseguia perceber. Ele recebia pessoas em confissão e dizia o que elas ainda não tinham coragem de admitir. Ele olhava para alguém e apontava exatamente onde estava a ferida e o caminho de cura. Ele não falava do céu. Ele vivia entre o céu e a terra. E quando alguém assim diz: faça isso e nenhum mal tocará sua casa, é impossível ignorar. Imagine o peso de ouvir isso diretamente dele, olhando nos seus olhos, reconhecendo o seu cansaço, a sua luta, os seus medos silenciosos, sua necessidade de paz espiritual. Imagine receber esse conselho numa tarde silenciosa dentro de um confessionário. Enquanto o coração bate rápido, sabendo que está diante de alguém que enxerga além do visível, imagine a promessa ecoando por dentro, entrando como uma flecha de esperança. Faça isso e nenhum mal tocará sua casa. Não como promessa vazia, mas como certeza. E talvez você esteja ouvindo essa frase hoje como aqueles homens e mulheres ouviram há décadas. Talvez ela esteja tocando algo dentro de você exatamente agora. Talvez você sinta que é hora de fortalecer a alma, de reacender a fé, de fazer algo simples, mas poderoso, como o Padre Pio ensinou. Mas antes de revelar o que ele pediu para ser feito, preciso repetir aquilo que ele tanto reforçava. O maior milagre não está no exterior da casa a menos, mas dentro do coração. A proteção começa no espírito, a fortaleza começa no interior. A mudança começa onde ninguém vê. Padre Pio dizia que uma casa protegida não é apenas uma casa sem perigos externos, é uma casa habitada por luz interior. E é a isso que este roteiro se propõe conduzir Bock, passo a passo, a entender o que ele ensinou, por que ensinou, como aplicar, como viver e como transformar sua vida espiritual de forma real. Por isso, novamente, como uma forma simbólica de cruzar o limiar para uma caminhada espiritual mais profunda, escreva nos comentários: preparado. Se ainda precisa respirar antes, escreva: ainda não estou pronto. Este desafio é simples, mas poderoso, porque assume algo que poucos têm coragem de fazer: declarar publicamente que está disposto a crescer espiritualmente. E agora, com respeito, com profundidade e com o silêncio de quem caminha em território sagrado, seguimos para dentro dessa revelação. Porque, quando compreendermos o que Padre Pio ensinou, entenderemos que a proteção espiritual não é sorte, não é acaso, não é privilégio, é caminho. Caminho possível, caminho real. Caminho de fé. E o primeiro passo é reconhecer que estamos diante de algo grande. Algo que pode ressoar na alma por muito tempo. Algo que, se vivido, pode iluminar uma casa inteira, uma família inteira, uma vida inteira. Respire fundo. Sinta o que essa mensagem está despertando em você. E prepare-se. O que vem agora não é apenas uma explicação. É um chamado. A atmosfera muda. Não apenas no espaço físico, mas dentro do espírito. É como se o silêncio começasse a rodopiar lentamente ao redor, como se o ar ficasse denso, cheio de significado, como se os sons comuns da vida se tornassem distantes. O mundo externo continua o mesmo, mas algo dentro já não está igual. É a preparação invisível, sutil, profunda, que antecede toda grande revelação espiritual. Porque Padre Pio sabia que antes de receber uma mensagem do céu, o ser humano precisa desacelerar por dentro. A vida moderna corre tão rápido
que muitos não percebem que perderam não apenas a paz, mas a capacidade de escutar. O coração espiritual se acostuma com barulho, com urgências, com distrações, e aos poucos vai deixando de sentir aquilo que só pode ser percebido em silêncio. Por isso, antes de revelar o que ele ensinou, precisamos desacelerar, entrar nessa atmosfera que não pertence ao relógio, nem à rotina, mas ao espírito. Imagine, por um instante, que você está caminhando por um corredor antigo de um mosteiro. As paredes são grossas, feitas de pedra, e guardam ecos de orações que nunca se dissiparam. O chão frio, a luz fraca de velas, o aroma de incenso, o som de passos reverberando sem pressa. A cada passo, você sente que está se aproximando de algo que ultrapassa o entendimento humano. Não há pressa, ou há ruído. Apenas a sensação de que a alma está entrando em um espaço sagrado onde os céus parecem mais próximos da terra. Este é o clima que envolve cada ensinamento de Padre Pio. Ele falava de um lugar espiritual que nós, tantas vezes, esquecemos existir. Um lugar interior onde Deus conversa com o homem sem que o mundo escute. Um lugar onde medos se revelam, segredos se desnudam, feridas aparecem para serem curadas. E onde a alma olha para si mesma com honestidade rara. É nesse ambiente que a mensagem começa a tomar forma. Quantas vezes você já se perguntou, no silêncio da noite, será que estou vivendo como deveria? Será que Deus ainda me ouve? Será que existe um propósito maior para mim? Será que minha fé ainda está viva? Essas perguntas surgem quando o coração está tentando acordar e desperta devagar, como quem abre os olhos depois de anos de sonolência espiritual. Não é culpa, não é condenação, é chamado. Um chamado que o espírito recebe antes mesmo de ser racionalizado. Um chamado que diz: volte para dentro, olhe para o que importa. Padre Pio entendia profundamente a alma humana. Ele sabia que muitos carregam fardos que nunca compartilham com ninguém. Sabia que há tristezas que ninguém percebe, culpas que pesam em silêncio, arrependimentos guardados em lugares profundos. Sabia que há batalhas espirituais que o mundo não enxerga menos, mas Deus vê todas, e é por isso que sua mensagem não era de medo, mas de misericórdia. Não era para ameaçar, mas para acordar. Não era para pressionar, mas para elevar o espírito. Imagine agora a cena. Uma pessoa entra no confessionário diante de Padre Pio, tremendo por dentro, não por temor dele, mas por temor de ser vista como realmente é. Mas então Padre Pio levanta o rosto, olha nos olhos e diz palavras que penetram direto no coração. Não tenha medo. Deus não se impressiona com suas quedas, mas com sua vontade de se levantar. Quantas almas foram curadas somente com esse olhar? Quantas vidas encontraram novo eixo espiritual ali? Quantas casas quebradas foram restauradas a partir daquele instante de verdade? Mas antes de compreender o gesto de proteção que ele ensinou, existe algo essencial que precisa ser entendido. Nenhuma casa se protege se o coração que habita nela permanece fechado para Deus. Não se trata de perfeição, mas de abertura. Não se trata de nunca errar, mas de nunca desistir. Neste ponto, a narrativa precisa desacelerar ainda mais, porque o caminho espiritual não se percorre correndo. Ele se atravessa como se atravessa uma catedral antiga, com passos lentos, olhos atentos e o coração desarmado. Imagine agora uma câmera lenta, cinematográfica, um rosário pendurado numa parede, uma vela acesa diante de uma imagem simples, uma mãe orando pelos filhos adormecidos, um pai tentando acreditar que amanhã será melhor. Uma avó segurando uma Bíblia gasta pelo tempo, uma pessoa sozinha diante de Deus. Sem palavras, mas com lágrimas. Isso também é vida espiritual. Isso também é luta. Isso também é proteção. Padre Pio dizia que o maior erro do homem moderno é acreditar que o mal só se manifesta em grandes ataques, grandes tragédias, grandes sinais, quando, na verdade, o mal começa onde a fé enfraquece. O mal começa onde o espírito adormece. O mal se insinua nas pequenas concessões da alma, nos silêncios que se tornam desistência, no cansaço que vira desistência de orar. E ele alertava, não com medo, mas com sabedoria.
Não podemos lutar espiritualmente dormindo. Quantas pessoas vivem assim? O corpo desperto, a mente acelerada, mas a alma dormindo. Dormindo enquanto o coração pede socorro, dormindo enquanto a vida passa, dormindo enquanto a fé se apaga pouco a pouco, não como um incêndio que termina, mas como uma vela que se consome até virar sombra. Padre Pio era o homem que acordava almas. Ele falava devagar, sem discursos inflamados, mas cada palavra parecia entrar no peito como um martelo espiritual, despertando o que estava apagado. Lembrando ao homem que existe algo mais importante que contas, rotina, metas e preocupações. Ele dizia que o ser humano se lembra de comer, trabalhar, se conectar, mas esquece de orar. Esquece de conversar com Deus. Esquece que a casa espiritual precisa de alimento tanto quanto o corpo físico. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você se preocupou em proteger sua casa material, fechando portas, instalando trancas, reforçando janelas menos, mas esqueceu que existe uma porta maior, que precisa ser vigiada constantemente. A porta da alma. Padre Pio sabia que muitas pessoas só voltam para Deus quando estão feridas, cercadas pelo desespero, pelo medo ou pela dor. E mesmo assim, Deus sempre acolhe. Mas ele dizia que existe um caminho melhor, viver espiritualmente acordado antes que a tempestade chegue. E aqui surge uma reflexão que muitos evitam, mas que precisa ser feita com honestidade. Quando foi a última vez que você parou para olhar sua vida espiritual sem pressa? Quando foi a última vez que se perguntou: o que eu tenho oferecido a Deus? Em que lugar minha fé está na minha rotina? Será que estou construindo uma casa protegida ou apenas vivendo no automático? Não é acusação, é chamado. Um chamado que Padre Pio fazia constantemente, porque sabia que o ser humano, quando lembra de Deus, volta para si mesmo. Quando volta para si, volta para sua essência. E quando volta para sua essência, reencontra sua força espiritual. Agora imagine algo simples, profundo e cinematográfico. Você sozinho num quarto. Luz baixa, sem celular, sem distrações. Seu coração começando a desacelerar. Sua mente começando a escutar. Enossil, aquela sensação antiga voltando. Eu preciso cuidar da minha alma. É nesse ponto que o ensinamento de Padre Pio começa a fazer sentido, porque a proteção que ele prometia não era mágica. Menos era a consequência natural de uma vida espiritual desperta, uma vida onde Deus não é visita, mas morador, onde a fé não é emergência, mas fundamento, onde a oração não é a última opção, mas primeiro gesto. Por isso, antes de compreender exatamente o que ele disse para fazer, precisamos entrar no estado interior correto. Consciência. Consciência de que existe uma batalha invisível. Consciência de que a alma precisa de alimento. Consciência de que Deus só transforma aquilo que entregamos. Consciência de que uma casa protegida começa dentro e só depois se manifesta fora. E se você está lendo essas palavras agora, talvez seu espírito já esteja despertando, talvez algo esteja se mexendo dentro, reconhecendo essa verdade antiga, que atravessou séculos, igrejas, santos e vidas. O ser humano precisa voltar ao essencial, precisa voltar à fé, precisa voltar a Deus, e é nesse ponto que seguimos para a revelação. Não ainda com a resposta final, mas com o coração preparado para recebê-la com profundidade. Respire de novo. Sinta essa atmosfera. O caminho abriu. A alma começou a andar. A jornada espiritual avança. E agora entramos em um território onde palavras humanas quase parecem pequenas demais para descrever aquilo que Padre Pio representava. Porque não se tratava apenas de um sacerdote, de um homem santo, ou de um religioso devoto. Ele era um fenômeno espiritual vivo, alguém que carregava nos olhos e no corpo sinais concretos de uma realidade invisível. Sua vida era um testemunho de que o mundo espiritual não é teoria, mas acontecimento. Um acontecimento que formava uma ponte entre o terreno e o eterno. Imagine agora caminhar por uma rua antiga de San Giovanni Rotondo. O sol forte do sul da Itália bate nas paredes de pedra.
e pessoas de todas as idades se movem com passos apressados em direção ao convento. Algumas carregam terços, outras seguram fotografias de familiares doentes. Outras vêm com lágrimas já nos olhos, porque sabem que não encontrarão apenas consolo, encontrarão revelação. Encontrarão a verdade sobre si mesmas. Imagine entrar na igreja silenciosa, quase escura, com a luz das velas tremulando como pequenas almas tentando se manter acesas no meio da tempestade da vida. O ar é pesado, não com opressão, mas com presença. Uma presença que você não explica, menos sente. A mesma presença que tantas pessoas sentiram diante de Padre Pio, antes mesmo de vê-lo. Muitos diziam que apenas entrar naquele ambiente já despertava consciência, arrependimento, vontade de recomeçar. E então, imagine que as portas se abrem e ele aparece. Um homem simples, barba curta, o hábito franciscano gasto pelo tempo, sandálias, nenhum adorno, mas os olhos não eram comuns. Testemunhas relatavam que ele parecia enxergar não a pessoa que estava diante dele, mas a pessoa que ela era quando ninguém mais via menos, e a pessoa que Deus sonhava que ela ainda poderia se tornar. Seu olhar atravessava. Mas não para condenar, para revelar. E é aqui que entramos no que fazia de Padre Pio uma autoridade incontestável no mundo espiritual. Seus dons, ele tinha aquilo que poucos tiveram na história da igreja, menos a leitura de almas. Imagine agora essa cena cinematográfica. Um homem se ajoelha diante dele para confessar seus pecados. Começa a falar coisas vagas, escondendo outras, tentando suavizar seus erros, como tantas pessoas fazem diante de si mesmas e diante de Deus. Mas Padre Pio o interrompe calmamente e diz: "Você não me contou tudo." E, sem que o homem diga uma palavra, ele começa a enumerar um por um os pecados não confessados, não com dureza, mas com clareza, não para humilhar, mas para libertar. E diante disso, o homem desaba, chora, as máscaras caem. E ali, naquele instante, a cura começa a berrar essa cena. Veja o peso desse momento. Sinta como essa experiência tocaria a alma. Padre Pio não precisava que alguém dissesse com palavras aquilo que o coração escondia menos ele via. Ele sentia. Ele percebia. Era como se Deus lhe mostrasse as feridas para que ele, como médico da alma, pudesse tratá-las. Mas isso não era seu único dom. Padre Pio também tinha visões e discernimento espiritual, percebendo ataques, tentações e movimentos do mal, antes que se manifestassem no mundo visível. Ele sabia quando uma alma estava sendo atormentada. Sabia quando uma casa estava espiritualmente fraca. Sabia quando uma família precisava de intercessão urgente. Imagina agora, uma mulher chega até ele chorando, porque o filho estava perdido em vícios e caminhos destrutivos. Padre Pio a escuta, abaixa a cabeça por alguns segundos, fecha os olhos e responde: "Não tema. Já estou vendo seu filho voltando. Ele ainda sofrerá, mas Deus vai trazê-lo de volta." E semanas, meses ou anos depois, menos acontecia. Acontecia com precisão impressionante. Milhares de cartas chegaram para ele, agradecendo por respostas que só poderiam ter vindo de Deus. Mas talvez seu dom mais profundo fosse outro. A capacidade de interceder. Ele dizia que era apenas um pobre frade que rezava. Mas o mundo sabia que quando ele rezava, algo se mexia no céu. Há relatos de pessoas que, sem nunca tê-lo visto pessoalmente, sentiram sua presença em hospitais, campos de batalha, casas tomadas pelo desespero. Soldados da Segunda Guerra Mundial afirmavam ver Padre Pio surgir em pleno bombardeio, impedindo aviões de lançarem bombas sobre determinadas áreas, menos a ponto dos pilotos relatarem que simplesmente não conseguiam sobrevoar aquela região. Os aviões travavam, voltavam ou falhavam menos sempre, diante da mesma área. O convento, onde Padre Pio rezava, quer a história seja simbólica ou literal. O fato é que milhares acreditavam que Padre Pio carregava uma autoridade que ultrapassava o entendimento humano. Agora imagine, com peso cinematográfico, você entrando no sacrário, sentindo a madeira fria sob as mãos, o coração acelerado. Padre Pio sentado ali, do outro lado, em silêncio,
apenas esperando sua primeira palavra. Mas antes que você diga, ele já sabe. Antes que você explique, ele já entendeu. Antes que você se confesse, ele já tem o diagnóstico da alma. E então ele oferece não apenas o perdão, mas um remédio espiritual. Imagine o impacto emocional disso. Imagine o consolo. Imagine o alívio de finalmente ser visto por inteiro. Padre Pio disse-a: uma alma que se confessa honestamente se torna invisível ao mal. Veja o peso dessa frase, porque aqui está a chave da revelação. A proteção que ele prometia não era um ritual mágico, era o resultado de uma aliança viva entre o ser humano e Deus, alimentada pela oração, pelo arrependimento e pela presença constante do sagrado no cotidiano. E aqui, mais uma vez, a narrativa pede que você imagine. Com força visual, imagine o interior simplíssimo do confessionário. A luz filtrada, o silêncio profundo, a madeira antiga, a respiração presa e o som da voz de Padre Pio ecoando com autoridade e misericórdia. Faça isso, e nenhum mal tocará sua casa. Ainda não revelamos o que é esse fazer, porque antes é preciso entender o fundamento. Para que uma casa seja protegida, a alma que a habita precisa estar aberta à graça. E Padre Pio sabia que o mundo espiritual não funciona por slogans. Funciona por verdade interior. Agora, veja outra cena. Um jovem chega diante dele e diz que não acredita em nada, que perdeu a fé, que não vê sentido. Padre Pio não o repreende. Ele conversa, ele acolhe, ele procura a raiz, e muitas vezes a raiz não era falta de fé, era dor não curada. Quantas pessoas se afastam de Deus não porque escolheram isso, mas porque se feriram tentando acreditar. E Padre Pio via isso. Ele enxergava o ponto exato onde a alma havia sido quebrada. Por isso, muitos dizem que diante de Padre Pio não se tinha medo de confessar Tim Rossei, medo de esconder, porque diante dele o coração nunca passava despercebido. Imagine agora uma câmera lenta entrando no olhar dele, firme, profundo, humano e divinamente compassivo ao mesmo tempo. E uma frase que ele repetiu muitas vezes: a oração é a arma mais poderosa que existe. Não espada, não grito, não milagre instantâneo. Oração, simples, repetitiva, humilde, mas capaz de mover o céu. E aqui está o ponto central desta passagem. A proteção que ele ensinou para uma casa sempre começava com oração. Não oração apressada, não oração automática, não oração vazia. Oração feita com o coração desperto. Oração que muda a atmosfera espiritual de um lar. Oração que cria raízes invisíveis na presença de Deus. E Padre Pio, com toda a sua autoridade mística, dizia que quando uma casa é estabelecida na oração, especialmente na oração constante, o mal não encontra lugar para habitar nela. Agora, imagine um lar comum, uma mesa modesta, um terço pendurado, uma vela acesa, e uma família fazendo uma oração simples todas as noites. Imagine a luz espiritual que isso gera. Imagine o peso invisível dessa fidelidade. Imagine o eco dessa oração subindo ao céu, dia após dia. É assim que, segundo Padre Pio, uma casa se torna protegida. Mas essa revelação ainda está só começando, porque ele ensinou como orar, quando orar, por que orar e com que intenção orar. E esse é o coração do que vem a seguir. Prepare-se, o próximo capítulo vai tirar você da zona de conforto, não para assustar, mas para libertar, porque um dos ensinamentos mais fortes de Padre Pio era justamente este: quem não luta espiritualmente se entrega sem perceber. E agora que você conhece os dons e a autoridade deste homem, está pronto para entrar na parte mais profunda dessa revelação. A história avança, e agora chegamos ao ponto em que a mensagem deixa de ser apenas contemplação e começa a exigir movimento interior. Padre Pio nunca falou ao mundo como quem entrega uma resposta pronta, mas como quem coloca uma luz diante do caminho e diz: agora é você quem precisa dar o passo, porque a fé, por mais profunda que seja, nunca age sozinha. Ela precisa do coração humano para se tornar viva.
real, concreta. E é aqui que muitos se assustam menos, porque encarar a própria condição espiritual exige uma coragem que nem todos têm. Mas você está aqui, continuou caminhando, e talvez isso já diga mais sobre sua alma do que você imagina. Agora é o momento de olhar para dentro, com sinceridade. E, do jeito que Padre Pio ensinava, não com culpa menos, mas com verdade. Ele dizia que uma alma que se acostuma a se justificar perde a força espiritual. Mas uma alma que se acostuma a se olhar de frente começa a despertar de verdade. Então permita que essas próximas palavras cheguem. Não à mente, mas ao íntimo. Respire, silencie, ouça. Quantas vezes você deixou sua vida espiritual em segundo plano? Não responda para mim, responda para si mesmo. Quantas vezes colocou o trabalho, as preocupações, o cansaço, as distrações, os problemas, a falta de tempo acima da oração, acima da fé, acima daquilo que realmente sustenta a alma? De quantos momentos com Deus você desistiu porque estava cansado demais? De quantos pedidos de paz interior você abriu mão porque perdeu a esperança? Quantas vezes disse a si mesmo: depois eu oro, e esse depois nunca chegou? Essas perguntas não acusam, revelam. Porque a verdade é que muitos vivem como se Deus fosse emergência, e não fundamento. Como se a fé fosse algo para ser buscado apenas quando tudo desaba. Como se o relacionamento com o sagrado fosse uma conta paga apenas quando o desespero aperta. Mas Padre Pio alertava menos com firmeza, porém com amor. A alma que reza só quando sofre, sofre mais do que deveria. Ele não dizia que Deus rejeita quem reza à tarde, porque Deus nunca rejeita. Ele dizia que quem vive sem oração se expõe às tempestades espirituais de forma desnecessária. Como quem caminha descalço sobre espinhos, a pessoa avança, mas sangra o caminho inteiro. Agora imagine uma cena simples, mas cinematográfica. Um lar em silêncio, as luzes apagadas, uma família dormindo, e a casa completamente desprotegida espiritualmente, porque ninguém mais ali fala com Deus. Não há oração, não há consagração, não há presença, não há luz. Padre Pio dizia que uma casa assim não precisa ser atacada pelo mal, ela apenas fica vazia. E onde não há luz, as sombras se instalam por si mesmas. Não são sombras de terror, são sombras de desânimo, de irritação, de confusão emocional, de desgaste, de brigas, de peso inexplicável, de pensamentos que corroem a paz e tiram o brilho do olhar. Quantas casas hoje vivem assim, cheias de barulho, mas vazias de espírito, cheias de coisas, mas pobres de presença, cheias de cristais mantras, proteção material menos, mas sem a luz profunda da oração. E Padre Pio perguntaria: como você pode querer uma casa protegida, se o coração que a habita está desprotegido? É duro ouvir isso, mas também é libertador, porque a verdade não veio para esmagar, veio para acordar. Agora imagine outra cena, também cinematográfica, mas oposta. Uma casa simples, sem luxo, sem ostentação, mas dentro dela existe uma vela acesa todos os dias, um terço rezado, um coração que conversa com Deus mesmo quando cansado, mesmo quando triste, mesmo quando falha. Padre Pio disse que Deus não abençoa a vitória, menos ele abençoa a luta. Ou seja, ele não exige perfeição, exige presença. E aqui chegamos ao ponto emocional mais profundo. Muita gente se afastou de Deus não porque escolheu se afastar, mas porque se sentiu indigno de se aproximar. Quantos dizem: eu não rezo mais porque não sou digno. Eu não falo com Deus porque falho demais. Não consigo ter fé porque me decepcionei. Não me sinto bom o suficiente. E Padre Pio respondeu, inúmeras vezes, diante de pessoas que diziam exatamente isso: quem é o mais ferido é quem mais precisa ser abraçado por Deus. Imagine essa frase entrando devagar na alma. Imagine alguém ouvindo isso no confessionário, com lágrimas caindo, sentindo que a culpa finalmente perdeu força. Imagine você ouvindo isso agora, porque talvez em alguma área da sua vida você também tenha se sentido assim. Talvez tenha se acostumado a rezar menos,
acreditar menos, esperar menos, porque alguma ferida antiga te fez desistir. Talvez tenha sentido que Deus estava longe, quando na verdade era você quem estava longe de si mesmo. Padre Pio disse-a: não há escuridão que Deus não atravesse para encontrar uma alma que ainda deseja a luz. Agora, berra essa cena, uma alma ajoelhada. Sem palavras, sem orações decoradas, apenas em silêncio diante de Deus. E mesmo sem falar nada, o céu entende, porque a alma que se ajoelha não está orando com a boca menos. Está orando com a entrega. E é exatamente isso que Padre Pio ensinava. A oração não é algo obrigatório para Deus. A oração é necessária para nós. Ela fortalece, ela purifica, ela reorganiza, ela realinha e ela protege. Sim, protege. Porque aqui vem a revelação emocional deste capítulo. Padre Pio não dizia que o mal não tocaria uma casa porque existia uma fórmula mágica, mas porque a oração transforma o lar em território espiritual onde o mal não encontra abrigo. Você já percebeu como algumas casas têm um ambiente leve e acolhedor, enquanto outras parecem carregar peso no ar? Isso não tem a ver com decoração, tem a ver com atmosfera espiritual. Agora, permita-se honestamente refletir. Como está a atmosfera espiritual da sua casa? Não responda correndo sintan, perceba. Como estão os relacionamentos ali dentro? Há compreensão ou desgaste? Há diálogo ou ruído? Há luz ou há gritos silenciosos? Há abraço ou afastamento? Há perdão ou mágoa acumulada? Há oração ou silêncio espiritual? Tudo isso importa, porque Padre Pio ensinava algo que muitos esquecem. A casa é um altar. E o que acontece no altar define o que acontece na vida. Se o altar está abandonado, o coração também fica. Se o altar está aceso, a alma se fortalece. Se o altar é lugar de diálogo com Deus, o lar inteiro se torna protegido. E aqui vem o auge emocional deste capítulo. O momento em que você precisa se perguntar, com coragem: tenho vivido distante da vida espiritual? Quantas vezes troquei minha paz por pressa? Quantas vezes troquei minha fé por cansaço? Quantas vezes troquei Deus por distrações que me deixaram vazio? Pode doer admitir, mas reconhecer é um milagre. Por quê? Nas palavras de Padre Pio, Deus só cura o que o homem se permite ver. Agora, o ritmo muda. Depois da reflexão forte, vem o consolo. Se você se viu em algumas dessas perguntas, não se culpe, não se diminua. Não se sinta pequeno. A dor de reconhecer é o primeiro passo da transformação. Padre Pio disse-a: quando o homem volta para Deus, Deus já estava esperando. Imagine isso, você voltando com passos lentos, achando que Deus anda distante, e quando olha, Ele já está ali, esperando silenciosamente, como um pai na porta da casa. E então, depois do reconhecimento vem a esperança. Mesmo que sua casa esteja espiritualmente silenciosa há anos, mesmo que sua fé tenha enfraquecido, mesmo que você tenha abandonado orações importantes, mesmo que tenha se afastado da vida espiritual, ainda dá tempo, ainda há caminho, ainda há proteção, ainda há cura, porque a fé não se mede pelo passado, se mede pela decisão de hoje. E é por isso que agora, sem sombra de culpa e com um coração erguido, podemos avançar para o capítulo final, onde a revelação será entregue completamente. O que exatamente Padre Pio dizia para fazer, para que nenhum mal tocasse uma casa. Prepare-se. O próximo capítulo unirá tudo: o chamado à ação, a revelação completa, a proteção espiritual e o fechamento cinematográfico dessa jornada. A noite já havia descido completamente quando a narração interior, quase como um sermão silencioso, começava a ecoar dentro do coração daquele que escutava. Era como se o próprio Padre Pio estivesse diante da pessoa, não como uma figura histórica distante, mas como alguém vivo presente olhando fundo nos olhos e dizendo com uma autoridade que não vinha do mundo: faça isso, e nenhum mal tocará sua casa. Mas agora, ao chegar a este ponto, algo precisava ser compreendido mais profundamente. Não era apenas uma frase bonita. Não era um amuleto. Não era superstição. Era
um chamado, um compromisso, uma decisão espiritual que mudava destino, atmosfera, coração e história. E assim, antes que essa última revelação fosse dada uma pausa, como se o narrador se inclinasse para mais perto e dissesse: se este capítulo está chegando até você, é porque havia algo que precisava ser ouvido hoje, agora, neste momento da sua vida. Se isso já está mexendo com você, escreva aí nos comentários: eu recebo ou ainda estou lutando, mas estou aqui, porque é assim mesmo. A transformação espiritual nem sempre acontece em explosões grandiosas, mas em pequenos gestos de decisão que ninguém vê, exceto Deus. E o clima ali não era de ameaça, medo ou condenação. Pelo contrário, era como alguém que estende a mão e diz: vem, você não precisa atravessar isso sozinho. Padre Pio nunca falava para humilhar, mas para levantar. Nunca apontava para diminuir, mas para acordar. Nunca falava de proteção para gerar pânico, mas para reacender fé. E é exatamente essa atmosfera que agora envolve cada palavra. Você se sente como se estivesse dentro de uma igreja antiga, uma vela acesa diante do altar, o silêncio tomando conta do ar, o cheiro de incenso subindo, e algo dentro de você dizendo: eu sei que preciso disso, não porque esteja em perigo, mas porque reconhece que existe algo maior do que o que seus olhos podem ver, porque pressente que existe uma luta silenciosa, invisível, espiritual, mas real. E nessa luta, ninguém quer caminhar sozinho. Por isso, antes de revelar o gesto, a oração e o ato que Padre Pio dizia ser fonte de proteção espiritual, uma pergunta precisa ecoar dentro da alma, como um exame de consciência, sem culpa, mas com verdade. Você tem deixado Deus entrar na sua casa, ou tem vivido como se tudo dependesse apenas de suas próprias forças? Questões como essa não para julgar, mas para despertar. Respire fundo. Sinta o peso suave dessas perguntas. Elas não acusam, elas iluminam. Cada um sabe como tem caminhado. Cada um sabe onde está sua própria fé. Cada um sabe onde tem sangrado em silêncio. E aqui, neste exato momento, Padre Pio diria: se você soubesse quanto Deus te ama, choraria de alegria. Agora imagine Padre Pio caminhando lentamente por um corredor antigo de pedra, rosário nas mãos, cabeça levemente inclinada, em profundo recolhimento. Ele para, olha para frente, como se estivesse vendo algo que olhos humanos não veem. Ele respira, fecha os olhos e murmura uma breve oração. Você observa de longe, como se estivesse dentro de um filme, sentindo a solenidade da cena. Não é medo, é rever en seia. É a sensação clara e indiscutível de que algo sagrado está acontecendo diante de você. Então, ele se vira, como se percebesse sua presença, mesmo sem abrir os olhos físicos, porque esse homem tinha um dom descrito por muitos. Ele via a alma, ele sentia tristeza escondida, fé apagada, dor não confessada, batalhas espirituais silenciosas, mas não apontava como juiz. Ele reconhecia como intercessor. E nesse instante você sente que ele enxerga não apenas o que acontece ao seu redor, mas dentro da sua família, da sua casa, da sua história. As discos, as feridas, o cansaço, os medos silenciosos, as noites mal dormidas, aquele sentimento de que falta algo. Talvez paz, talvez sentido, talvez fé. E então, o momento chega. Ele fala, não com voz ameaçadora, mas com autoridade e compaixão. Se você quer proteção real, abra novamente a porta para Deus na sua casa. E é aqui que você precisa respirar fundo e deixar a frase entrar. Porque essa é a essência, não magia, não amuletos, não barganhas. Apenas retorno, recolhimento, reencontro. Ele continua. Uma casa onde se reza é uma casa onde o mal não entra. Você sente essa frase ressoar, não nos ouvidos, mas no peito. Talvez por isso, este capítulo final precise fazer algo que muitos evitam. Tirar você da zona de conforto, mas sem culpa, sem medo, sem imposição. Então as perguntas vêm, uma após a outra, como um padre olhando alguém nos olhos no confessionário. Quando foi a última vez
que você fez uma oração em casa? Quando foi a última vez que agradeceu antes de dormir? Quando foi a última vez que colocou Deus acima das preocupações? Quando foi a última vez que reuniu a família para apenas 1 minuto de fé compartilhada? Não para julgar, mas para despertar o que o mundo moderno colocou para dormir. E agora a revelação se completa. Padre Pio dizia que uma simples oração feita diariamente diante de Deus é o que abre a porta para a proteção espiritual. Não precisava ser longa, não precisava ser perfeita. Bastava ser verdadeira. Ele recomendava com força e repetição 3 práticas simples mas poderosas que muitos testemunhavam como fonte de paz no lar. Uma breve oração, todas as noites, a bênção do lar feita com fé, e consagrar a família a Deus, mesmo que em poucas palavras. Você não precisa saber tudo. Você não precisa decorar tudo. Você só precisa começar, porque proteção espiritual não vem do medo, mas da entrega, do reconhecimento, da decisão. E aqui, agora, é esse momento. Por isso, se estas palavras estão mexendo com você, escreva agora nos comentários, publicamente ou apenas em pensamento. Eu quero proteger minha casa, ou eu quero voltar para Deus. Não importa como você escreva, o que importa é que sua alma entenda. Você está fazendo um movimento espiritual. E Padre Pio acreditava profundamente que quando a pessoa dava um passo, Deus dava 10 na direção dela. Agora, imagine a cena final. Você fecha os olhos, está no silêncio da casa, talvez no quarto, talvez sentado na sala. Todos dormem. As luzes estão baixas. Você respira devagar. A casa parece respirar junto, e você murmura uma oração simples, vinda do coração, mesmo que seja: Senhor, entra na minha casa e guarda a minha família. Padre Pio dizia que quando um coração humilde faz essa oração, o céu se inclina. Talvez você não veja, talvez não sinta de imediato, mas algo acontece, algo muda, algo recomeça, e então, quase como o toque final de uma música emocional que chega ao ápice. Deixo aqui o que esta mensagem também precisa pedir. Se este roteiro falou com você, compartilhe com mais alguém. Não só porque ajuda, mas porque talvez exista alguém perto de você que esteja precisando ouvir isso agora. Salve para ver de novo quando sentir necessidade. Comente para deixar registrado espiritualmente seu passo. Não porque o comentário em si tenha poder, mas porque marcar esse momento simboliza que algo dentro de você se moveu. A fé sempre começa assim, com um passo invisível que mais ninguém vê antes de terminar. Uma imagem final se forma. Você, olhando para a porta da sua casa, sabendo que dali em diante ela não está mais sozinha. Porque onde há oração, há luz. Onde há entrega, há proteção. Onde há fé, há recomeço. Padre Pio acreditava nisso profundamente, e agora essa mensagem chega até você como um convite, uma promessa, uma oportunidade. Faça isso, e nenhum mal tocará a sua casa. Que Deus te abençoe. Fortaleça sua fé e faça florescer dentro da sua vida aquilo que talvez você já havia esquecido. Você nunca esteve sozinho.